sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e eu vou estar lendo 2 versículos apenas, versículos 7 e 8. Capítulo 7 de Mateus, versículos 7 e 8. Nós vamos estar falando sobre o tema "Não desista, tente outra vez". Diz assim a palavra do Senhor: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre". Uma forte salva de palmas ao nome do Senhor. Essa possibilidade de estar falando com Deus através das nossas orações e no nome de Jesus é uma bênção muito grande que Deus tem dado à sua igreja. Você é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, e essa possibilidade o Senhor colocou na sua vida, e ela é feita através do nome de Jesus. É por isso que quando Cristo estava na cruz do Calvário, e que ele entregou o seu Espírito ao Pai, diz a palavra do Senhor que a terra tremeu. Um fenômeno aconteceu ali, houve um terremoto, as rochas elas se fenderam, os sepulcros se abriram, e corpos de santos foram ressuscitados. O sol se escureceu, a natureza foi abalada pelo aquele grande milagre da ressurreição. Quando a gente fala de milagres de Jesus, quando a gente fala de grandes milagres de Jesus, nós sempre pensamos muito que Jesus curou o cego de nascença, que Jesus curou leprosos, que na época não existia um tratamento para isso, só através de um milagre mesmo. Então esse tipo de cura, não é? Então era alguma coisa muito grande que Jesus fazia. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, depois de 4 dias de morto, onde o seu corpo já estava cheirando mal. Então se eu perguntasse para vocês, qual o maior milagre de Jesus? Talvez alguém respondesse esse exatamente, a ressurreição de Lázaro, o seu grande amigo. Mas nós entendemos na palavra de Deus que os maiores milagres de Jesus foram as maiores obras milagrosas de Jesus. Foi a sua morte na cruz, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, quando ele ressuscita no 3º dia e quando ele ascende ao céu, nos dando a promessa de voltar aqui na terra e nos levar para ele mesmo, para estarmos sempre com ele. A cruz do Calvário foi um grande milagre, um milagre que jamais você por si mesmo poderia conseguir, a remissão dos seus pecados, mas Jesus conquistou esse milagre ali na cruz do Calvário, e ressuscitou no 3º dia, e então se ascendeu ao céu, e prometendo não somente vir e nos levar para ele mesmo, mas nesse período entre o ministério que ele cumpriu aqui e subiu ao céu até a sua volta, não é? Esse período ele prometeu de estar com cada um de nós. Levanta a sua mão direita. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você. Jesus disse: estarei convosco todos os dias das suas vidas. Ele está com você agora. Sinta a sua presença, sinta que ele está com você nessa noite, mas ele não está com você somente nessa noite, neste culto. Ele permanece com você e ele vai continuar com você todos os dias da sua vida, e confirmando que ele está contigo através de obras miraculosas, através de milagres grandiosos na sua vida, e através da sua vida. Uma forte salva de palmas a Jesus. Então a oração é uma possibilidade que Deus nos deu, muito preciosa. Você tem essa possibilidade aí na sua vida. Se você quiser, você pode. É por isso que quando então ele morre na cruz do Calvário e dá o brado dizendo, não é, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai, e está tudo consumado. Quando ele deu esse brado, diz a palavra do Senhor que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse véu é que nos tirava, ou que não nos deixava ter a possibilidade
Era proibido a nós. Nós não tínhamos condições. Se uma pessoa comum tentasse atravessar essa cortina que separava, não é? Que mantinha o lugar santíssimo onde estava a arca do concerto, a arca do Senhor, que representa a presença de Deus. Se qualquer uma pessoa entrasse ali sem ter a autorização, sem ter a autoridade, sem ter a possibilidade, que era o sumo sacerdote que fazia isso anualmente, se outra pessoa fizesse isso, morreria ali fulminada. E mesmo o sumo sacerdote, se ele estivesse fora da presença de Deus em pecado, por isso que ele era amarrado numa corda, essa corda ia com sinos e romãs que iam batendo, ia fazendo um certo barulho, para que as pessoas que estivessem na outra ponta da corda, não é, enquanto ele se dirigia ao lugar santíssimo para oferecer o sacrifício, entendesse que ele estava vivo, porque o barulho estava sendo feito. Eu vou dizer uma coisa para você: barulho não traz poder de Deus, mas poder de Deus traz barulho. Você acredita nisso? Barulho não traz poder de Deus, mas poder de Deus traz barulho. Se aqui nesta noite tem poder de Deus, não tem como você ficar de boca calada, não tem como você ficar sem dar glória a Deus e aleluia, não tem como você ficar sem adorar e glorificar o nome de Jesus, se pronunciando diante dele, de forma que todos possam ouvir e entender que aqui neste lugar e na tua vida tem poder de Deus. É halamachu e canta lamahai, halamasub canta lamahai, suide canta lamanaia. Então, se qualquer outro entrasse ali, era fulminado. Mas quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz: o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora eu posso, você pode, no nome de Jesus, não se esqueça, no nome de Jesus, em Jesus, ele disse assim: tudo que pedirem ao Pai no meu nome, Ele vai vos conceder. Você acredita nisso? Você crê que é assim? Então hoje é uma noite de manifestação do poder de Deus. Hoje é uma noite de contato com o Espírito Santo. Hoje é uma noite de possibilidades, sabe, de oração, que venha fazer um movimento, um mover do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Então não fique parado não, esteja já ligado aí no Senhor e entre no lugar santíssimo nesta noite. Eu estou aqui nesse momento, tenho lido esta palavra para falar para você não desistir e tentar outra vez, e te convido e estendo a minha mão para você. Vamos segurar um na mão do outro pela fé nesta noite e vamos adentrar no lugar santíssimo. Eu te convido a entrar comigo no lugar santíssimo nesta noite e buscar a presença do Todo-Poderoso, para que Ele possa te encher de poder, para que Ele possa animar você, para que Ele possa levantar você, se você estiver caído na sua fé, para um novo rumo na sua vida e você glorificar o nome do Senhor nesta noite. A Bíblia diz assim, olha: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A gente não pode, numa primeira vez, onde não tenhamos conquistado aquilo que estávamos ali no propósito de conquistar, nós não podemos estar desistindo. O crente não pode ser assim. O crente, a ele é proibido ser assim, porque senão ele não poderá mais ser chamado de crente. Porque quem é o crente? Aquele que é pertencente a uma denominação evangélica, então ele é chamado de crente? Não. O crente de fato é aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela moça, não é? Aquele rapaz, aquele adolescente, aquela criança que acredita. Por isso que ele é chamado de crente. Ele acredita. Então, se é verdade que ele acredita, ele não desiste na primeira vez, quando ele não tem conseguido, alcançado aquilo que ele pretendeu ali, através da oração que ele fez. E se você tem, sabe, pedido a Deus, existem outras maneiras de você estar fazendo isso. Aqui se mostra possibilidades dentro dessa possibilidade da oração.
não somente pedir, mas agora pedir. E o que diz aqui a palavra de Deus? Dar-se-vos-á. Mas você pediu, e de repente, nessa primeira vez que você pediu, você não viu o acontecimento do seu pedido, a realização do seu pedido na sua vida. Então agora mais do que pedir, uma outra possibilidade dentro dessa possibilidade da oração: buscai então, buscai e encontrareis. Se você, depois que pede e ainda não consegue, e de repente você começa a buscar é uma oração mais intensa, buscar é uma oração, não é? Sem pressa de sair da presença de Deus, não é simplesmente fazer um pedido e amém, não é? Pelo muito falar, diz a palavra de Deus. Então basta você pedir, está pedido. Mas buscar é mais do que isso. Você não vai ficar somente pedindo, você vai ficar ali glorificando na presença do Senhor nessa oração que você está fazendo. Veja que possibilidade maravilhosa. Você vai ficar ali contemplando a formosura do Senhor. Veja que coisa maravilhosa, está buscando. Você vai estar ali falando coisas íntimas suas para Deus. Você vai estar abrindo o teu coração. E muitos momentos nessa oração, na busca, você não vai dizer nada, você vai só derramar lágrimas. Muitas vezes você vai estar ali somente chorando, 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 chorando. E enquanto isso, o anjo do Senhor vem e numa salva de ouro recolhe as tuas lágrimas e leva à presença do Todo-Poderoso, nosso Pai amado. E essas lágrimas, diz a Bíblia Sagrada, que o Senhor as tem inscrita num livro. As tuas lágrimas, elas são inscritas num livro. Está lá registrado cada gota de lágrima que você tem derramado na presença do Senhor. Então, meu irmão, não desista. A mensagem do diabo é uma mensagem de desistência. Está vendo? Você não conseguiu nada, esquece disso, não pense mais nisso, não busque mais isso. Não, você pediu e ainda não alcançou, então agora é que você vai intensificar mais essa oração. Eu pedi, está pedido, não precisa ficar pedindo tanto, mas agora eu vou buscar, agora eu quero a presença de Deus, eu quero que Deus faça essa diferença na minha vida, porque eu sei que aquilo que eu pretendo, o Senhor vai realizar. Você está buscando, está desfrutando da presença do Senhor, está desfrutando da manifestação do Espírito Santo, mas ainda você não está tocando, apalpando aquilo que você tem pretendido. Então existe mais possibilidades dentro dessa possibilidade da oração. Então batei, batei, batei e abre-se-vos-á. Essa insistência diante de Deus, pela presença do Senhor, deve ser algo comum na nossa vida. Isso está relacionado diretamente à nossa fé, e consequentemente essa fé ao nosso amor pelo nosso Jesus, porque se amamos Jesus de fato, então se o amor tudo crê, então nós acreditamos, nós temos uma fé viva no Senhor Jesus, e por isso nós não vamos desistir. Levanta a tua mão direita, anima-te, porque Ele, o Senhor, fortalecerá o teu coração. Oh, aleluia! Quando nós lemos o capítulo 1 de Josué, nós vamos ver ali, por 3 vezes sendo citado a seguinte palavra. Diz ali a Bíblia Sagrada: esforça-te e tenha bom ânimo. Você vai ver por 3 vezes ali no capítulo 1 de Josué, sendo dito isso para Josué. E essas mesmas palavras, o Senhor nesta noite usa a minha boca para falar para você. O Senhor fala isso para você nesta noite. Esforça-te e tenha bom ânimo,
Porque quando nós acreditamos, então nós insistimos, nós chegamos a forçar uma situação. Diga assim: a fé, ela força situações. Será que é verdade isso? Se eu creio, Deus faz e pronto. Não, mas muitas vezes você precisa manifestar a sua fé forçando uma situação. Aquela mulher que tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue, diz na tradução mais antiga, não é? Numa mais atualizada diz uma hemorragia. Ela não poderia estar no meio ali da sociedade, ela não poderia estar no meio da população ali. Ela deveria estar retirada, assim como os leprosos. Eles não poderiam estar no meio do povo, porque pela lei judaica, se uma pessoa como essa mulher que tinha essa hemorragia, ou uma pessoa que tivesse lepra, tocasse num judeu, ou o judeu tocasse em uma dessas pessoas, esse judeu era considerado imundo, ainda que ele tocasse num leproso e a lepra não passasse para ele, era lei, ficava imundo. Ela não poderia estar ali, mas ela estava em busca daquilo que ela sonhava, ela estava em busca daquilo que ela pretendia para a sua vida. Então ela forçou uma situação. Eu não posso tocar porque eu vou fazer a pessoa ficar imunda, e se alguém esbarrar comigo, vai ficar imundo, mas eu mesmo assim vou entrar no meio da multidão, porque eu sei o que eu quero, e eu acredito que Jesus Cristo de Nazaré, que foi falado para mim, que Ele é um homem que está fazendo milagres, Ele é Jesus de Nazaré, Ele é o Filho de Deus, e Ele faz milagres e maravilhas. Ele tem salvado muita gente, Ele tem libertado muita gente, Ele tem curado muita gente, e eu não vou ser diferente. Ele vai fazer algo na minha vida, eu tenho certeza disso. Então quando você tem uma convicção, você força situações. Ela pegou e ela foi para o meio da multidão. Então essa questão da lei era uma barreira, mas agora ela tinha que enfrentar a barreira da multidão. O Zaqueu resolveu subindo numa árvore. Ela resolveu de outra maneira. Ela encarou a situação enfrentando. O Zaqueu não enfrentou a multidão. O Zaqueu se destacou da multidão, porque na multidão ninguém se destaca. Diga assim: na multidão ninguém se destaca. Um na multidão é simplesmente um na multidão. Mas até aí Deus faz um milagre tremendo. Na multidão ninguém se destaca. Levanta a mão direita. Mas o Senhor manda te dizer que você era um no meio da multidão, mas Ele olhou para você e Ele te deu destaque. Ele deu destaque a você. Aleluia! O Zaqueu resolveu subindo na árvore. A mulher não, enfrentou a multidão. Ela enfrentou, ela encarou a multidão, e ela foi empurrando o povo e chegou até Jesus e tocou na barra das suas vestes. E naquele mesmo momento Jesus entendeu que ela estava curada, porque ele sentiu que saiu virtude dele. E os discípulos que estavam ali, ouvindo Jesus falar: quem foi que me tocou? Os discípulos deram resposta a essa pergunta de Jesus: é a multidão que te aperta. Não, isso que eu estou perguntando de quem me tocou não se refere à multidão que me aperta. Não foi um toque por acaso, não foi um toque como consequência da aglomeração, um empurrando o outro, como quem diz, sem querer. Não foi um toque sem querer, foi um toque querendo, foi um toque de fé, porque eu senti, quando tocaram na barra da minha vestimenta, eu senti que de mim saiu virtude. Você quer? Quem quer? Quem quer? Você tem que querer, porque se você não quiser,
nada vai acontecer. Você tem que querer, porque quando você quer e você vai atrás, você busca, você quer encontrar, você chega junto daquela situação e você vence aquela situação, você força toda uma situação porque você acredita. Não vai ser diferente, porque eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Essa tem que ser a conversa do crente. Só que por vista tem toda uma situação que não me dá possibilidades de alcançar o que eu quero, mas só que eu vou forçar essa situação, porque essa situação ela vai ser vencida por mim, através de eu estar me esforçando, através de eu enfrentar essa situação, eu vou conseguir alcançar o alvo que eu quero, através da minha fé, através da minha fé. Levanta a mão direita e diga assim: a minha fé é poderosa. Diga mais forte: a minha fé é poderosa. Diga gritando agora: a minha fé é poderosa. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Agora veja, a questão de você forçar situações, você vê essa mulher em todo o tempo praticando isso. Essa foi bem a fé dela. Mas nisso também tinha uma questão de preconceito. Existia a questão do preconceito. A religião, através das suas normas de conduta, não é? Acaba muitas vezes aqueles que pertencem à religião discriminar pessoas, discriminar situações, comportamentos. E aí entra nessa palavra que a Valéria trouxe aqui nessa noite, a questão do amor. O amor, ele faz você passar por cima dessa questão da discriminação. Alguém diz assim: você estava conversando com aquele fulano de tal? Sim, eu estava conversando, a gente estava falando de Jesus, eu nem chego perto de uma pessoa dessa. Ele é assim, ele é isso, ele faz aquilo. Então, a discriminação, muitas vezes, ela é muito grande. E isso é resultado de falta de amor. E não deixa de ser resultado também de falta de fé. Porque eu disse que uma virtude está ligada à outra. Quando eu amo de verdade, então eu também acredito. Não é isso que eu falei? E a gente, quando tem fé de verdade, então a gente não tem preconceitos. A gente vence o preconceito. Pode até ter preconceito, mas através da prática dessa fé, nós deixamos de ter preconceito. Nós passamos por cima de preconceitos. E é aí quando nós somos abençoados. Nós vamos ver a questão de Naamã. Era um homem importante, era um comandante do exército da Síria, era um homem poderoso. Deus resolve, é por isso que a Bíblia diz que Deus ele levanta e usa os ignorantes para confundir os sábios, os entendidos, né? Os pequenos para confundir os grandes, aqueles que acham que são, que podem. Então ele pega o fraco para confundir aquele que diz que pode tudo, não é? Ele pega aquele que não tem nada para confundir aquele que diz que tem tudo. E porque diz que tem tudo, então também não precisa de Jesus. Então ele pega essas pessoas para confundir aqueles que estão na sua soberba. E esse homem estava lá no seu país e tinha uma menina que trabalhava ali para a família dele, para ele, e que era uma israelense. E quando ela via ali a situação do seu senhor, do seu patrão, do seu senhor, melhor falando, então ela se penaliza e ela diz: olha, lá no meu país tem um homem que é vaso de Deus, tem um homem que Deus usa poderosamente, e com certeza o Senhor indo ao meu país e procurando esse homem de Deus, para que ele ore pelo Senhor, peça ao Deus Todo-Poderoso de Israel pelo Senhor, o Senhor vai ser curado. Ninguém tem dado jeito, ninguém dá jeito a essa lepra, não é? Não, ninguém dá jeito. Então, mas lá vai ser dado jeito, porque Deus vai curar o Senhor.
Então Deus pega uma menina insignificante, levanta ela como vaso para poder se realizar um grande milagre na vida daquele comandante. E quando ele chega no país que ela tinha falado que era o país dela, Israel, e quando ele chega ali e procura o homem de Deus, a Bíblia diz que o homem de Deus não veio atendê-lo, e nem veio também colocar as mãos sobre ele e ter um contato maior, até fisicamente, tocando com as mãos e pedindo a Deus para que acontecesse na vida dele. E ali ele tinha toda uma maneira de entender como que aquilo iria se realizar, como que a cura iria se realizar. E de repente vem somente um servo dando o recado para ele: olha, Naamã, o homem de Deus mandou dizer que o procedimento é esse aqui, ó. É o Senhor mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, e o Senhor vai ser curado dessa sua lepra. Mas peraí, eu sou um comandante. E além do mais, eu entendo. Como que eu vou crer assim, ir lá? Como que é isso? Eu acreditava que esse homem de Deus viria a mim, colocaria as mãos sobre mim e clamaria ao Deus dele, fazia toda uma oração fervorosa, impondo as mãos em mim, e eu ficaria curado dessa lepra. Não, Senhor, é só isso, ele não vem aqui atendê-lo. É só obedecer a palavra que foi dada pelo homem de Deus. O procedimento é esse. Mas espera lá, eu sou um comandante. Além dessa questão de que eu acreditava, tem que ser acreditável, porque agora a fé dele tem que funcionar de uma outra maneira, não é? Além de a oração não vai ser feita aqui em mim, de tudo isso que eu entendi que seria diferente, agora você vem me dizendo que o homem de Deus mandou eu, comandante Naamã, mergulhar nessas águas barrentas aí do Jordão? Que preconceito, né? Lá na minha terra tem águas mais limpas. Mas não é do jeito que a pessoa quer. O milagre é do jeito que Deus quer. E por causa de determinados preconceitos, nós não entramos naquela maneira que Deus quer operar um milagre na nossa vida. Levanta a tua mão direita, porque Deus está falando conosco nesta noite. Caia por terra todo preconceito na sua vida. Que o Senhor esteja lavando a tua mente com o seu sangue precioso nesta noite e tirando da sua vida toda espécie de preconceitos que funcionam como barreiras para que as bênçãos de Deus não venham sobre ti, para que o milagre do Todo-Poderoso não aconteça na sua vida. Passa por cima dos preconceitos, meu irmão, passa por cima dos preconceitos, porque Deus tem um milagre para realizar na tua vida nessa noite. Você não está aqui em vão nesta noite. Deus tem uma bênção para colocar nas tuas mãos e na tua vida nesta noite. Você não vai sair daqui deste santuário nesta noite sem antes ter sido tocado e abençoado pelo Todo-Poderoso. Você tem que vencer preconceitos. Você tem que vencer preconceitos. E muitas vezes, não é? As pessoas estão na igreja, se dizem estar fazendo ou procurando fazer a vontade de Deus, mas são pessoas preconceituosas demais. Discrimina tudo, tem preconceito com tudo. E muitas vezes ainda esses preconceitos todos não tem nem alguma base sequer nas normas da religião, como eu disse aqui. Às vezes são coisas dela mesma, são normas internas dela.
ela entendeu que aquilo é dessa maneira e que, entendeu? Preconceito. Uma irmã, uma vez, eu era novo convertida, ela foi dar um testemunho do que Deus fez na vida dela e da outra, que elas estavam indo ali perto do Canal 2, estavam indo para uma oração, e ali quando uma pessoa não evangélica se reportou a elas discriminaram aquela pessoa, porque aquela pessoa estava falando coisas de Deus, como estando com Deus, mas não funcionando na mesma religião, não estando na mesma religião, na mesma crença. E elas discriminaram, dizendo: não, mas nós somos filhas de Deus. Ora, qual seria a tarefa dessas irmãs? Pararem, evangelizarem, então, dar entendimento para ela, mas não discriminar dessa maneira. Então existe muito isso. Às vezes as pessoas criam dentro de si muitas discriminações, muito preconceito com muitas coisas, e aí Deus escolhe as coisas que não são para que sejam. Deus escolhe aquelas coisas que você despreza, para de repente você precisar daquelas coisas que você despreza, ou daquelas pessoas que você despreza, daquele indivíduo que você diz que não é nada. Deus coloca você na mão dele, para você precisar dele, para que você saiba que quem manda em tudo é o Todo-Poderoso, que quem faz na nossa vida é o Todo-Poderoso. Eu só quero a oração se for a oração do bispo. É do bispo e tem que ser com unção de azeite. Ora, o azeite é só uma representação, a unção vem do céu. O bispo é só um vaso. Aqui na igreja está cheio de vasos. Quem é vaso aqui? Levanta a mão. Quem é vaso aqui? Levanta a mão. Você é vaso? Então, nós somos vasos. Todos nós somos vasos. Muitas vezes o bispo orou e não aconteceu. A obreira orou, não aconteceu. O obreiro orou, não aconteceu. Mas aquele irmão da igreja, aquela irmã da igreja que ninguém dá nada por ele, ninguém dá nada por ela, orou. Poder de Deus desceu e o milagre aconteceu. Então vamos deixar de ser preconceituosos, porque Deus tem uma bênção para você, mas você precisa ter uma fé que vença os preconceitos, assim como Naamã venceu todo aquele preconceito que ele tinha, não é? Todo aquele pensamento errado que ele tinha. Ele se encurvou a isso e renovou a sua fé. Veja, eu estava dizendo aqui que ele acreditava de uma maneira, né? Ele acreditava de uma maneira, mas agora está se colocando uma situação diante dele para ele acreditar de outra maneira. Essa fé então que ele estava tendo era uma fé que não iria funcionar. Se ele ficasse achando que só se o profeta viesse é que ele seria curado, porque o profeta não viria, nem colocaria as mãos sobre ele e orar junto com ele. Ele seria curado? Não seria curado. Se ele não se subordinasse a mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, achando que lá na terra dele tinha águas melhores e mais limpas, e fosse mergulhar lá, e não em Israel, ele seria curado? Não, ele não seria curado. Então essa fé que ele tinha agora no momento tinha que se tornar passado na vida dele. Essa fé deveria ser mudada. E como que se muda? Através de uma renovação. Na realidade a fé dele era uma fé que precisava de renovação. Renovação de valores. Por que valores? Porque a fé, ela acredita em alguma coisa. E ela acredita se baseando em valores. Ela acredita com entendimento, ela acredita com sabedoria e com inteligência. É assim que é a nossa fé. Ele passa por cima disso tudo. E o que Deus usa agora para renovar a fé de Naamã? Diga assim: eu preciso nesta noite de uma renovação da minha fé.
Diga para o seu irmão: meu irmão ou minha irmã, você precisa, nesta noite, de uma renovação da tua fé. E eu não estou aqui nessa noite para nada. Eu estou aqui nesta noite para alguma coisa. E para que eu estou aqui? Principalmente para trazer essa palavra de Deus de renovação para a nossa vida. Não só para a sua, para a minha também. Essa fé, ela tem que ser renovada. Essa fé é uma fé que tem que passar por uma renovação que vem através de uma palavra de incentivo. Essas palavras que eu estou trazendo para vocês nesta noite são palavras de Deus. E são palavras que eu estou colocando de forma a incentivar cada um de vocês. Eu não sei se vocês podem sentir, à medida que eu cito as palavras, que eu formo as sentenças, e você começa a entender o que Deus está falando com você. Eu não sei se você pode sentir sendo balançado aí no lugar onde você está sentado, sendo direcionado a uma renovação de fé. O Senhor está aí contigo, como está aqui comigo, e Ele fala conosco nesta noite, com palavras poderosas de incentivo, palavras de vida, palavras que mudam a nossa vida, palavras que nos colocam num comportamento aonde vai fazer acontecer a realização dos nossos sonhos, a realização dos nossos pedidos em oração, a realização das nossas buscas intensas, muitas vezes pela madrugada, muitas vezes com lágrima, com choro, com pranto na presença de Jesus. Então são palavras que eu estou falando e que elas vão adentrando no seu coração e vão estar e já estão trabalhando esta fé que você tem, e vai estar e já está renovando esta fé que você tem. E foi isso que aconteceu. Deus hoje está me usando aqui como um vaso para você, mas nos dias de Naamã, Deus usou os próprios servos de Naamã, soldados que estavam ali subordinados a ele, que se voltaram para Naamã e disse assim: não, comandante, não, Senhor, não pode ser assim, nosso comandante, não pode ser assim. Nós queremos ver o Senhor curado, nós queremos ver o Senhor sarado. Se o profeta pedisse alguma coisa tão mais difícil, pela sua coragem, pela sua braveza, o Senhor é um homem, não é de braveza, que tem enfrentado tantas batalhas, um homem forte, um homem poderoso em obras. Então, se ele pedisse uma coisa tão mais difícil, um ato de tão mais coragem, o Senhor não faria? Sim, faria. Sou corajoso, sou comandante. Então, o que o profeta, homem de Deus, está pedindo é muito pouco e é muito simples para fazer. É só passar por cima dos preconceitos e fazer o que o homem de Deus está mandando, e Deus vai fazer na sua vida da mão. Deus usa aquelas pessoas que estão ali, que talvez você não daria nada, até que então se falasse aqui que eles foram usados. Você não daria nada. Quem são aqueles homens que estavam acompanhando? Era nada, era ninguém. Mas Deus resolve usar para que dali viesse palavras de renovação. Levanta a mão direita. De renovação de fé. De renovação de fé. Então, meu irmão, não desista. Deus manda te dizer nesta noite: não desista. Tente outra vez. Não desista. Você está ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Então deixe essa palavra entrar gostosamente no seu coração e renovar a sua fé, e polir a sua fé, e te fazer despontar para um novo horizonte nesta noite, porque Deus quer realizar teus sonhos, Deus quer atender seus pedidos, Deus quer fazer um grande milagre na sua vida nesta noite. Mas não desista, tente outra vez.
O diabo tem feito você se desanimar. O diabo tem trazido sobre a tua vida palavras negativas de desânimo. Mas o Senhor está aqui nesta noite, pulindo a sua fé e trazendo uma renovação da sua fé. Receba, 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 em nome de Jesus, receba, receba a renovação da sua fé nesta noite, receba. Por isso diz a Bíblia Sagrada nesta noite: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Uma forte salva de palmas a Jesus.